Vamos lá. Olá, pessoal. Boa noite. Estamos dando início a mais uma aula de engenharia de software, dessa vez para falar dos assuntos da unidade 4 da nossa disciplina, ok? Vamos lá, então. Vamos olhar o que a gente está vendo aqui na unidade 4. Unidade 4, pessoal, a gente tem aqui uma leitura do nosso curso, certo? Vamos ver aqui. Ele fala, pessoal, basicamente, ele resume, aliás, ele aborda todo o processo de desenvolvimento de software nessa unidade. Vamos ver? Olha só, então ele fala sobre o gerenciamento do processo de desenvolvimento, e aí ele fala sobre algumas etapas específicas, que é o levantamento de requisitos, análise e o projeto, ok? Então vamos lá. Bom, o cara... Oi? Alguém quer falar uma coisa? Eu acho que não tem alguém vazando o áudio, mas ok. Vamos lá. Gente, vocês vão ver que ele começa falando de uma ferramenta do Asta, né? O Asta é uma ferramenta que a gente utiliza para desenvolver alguns diagramas da UML. Ele é bem interessante, tá? Então vocês vão ver que ao longo da aula ele vai citar diagramas da UML. Daqui a pouquinho eu vou comentar sobre isso, tá bom? Vamos lá, então. A primeira coisa que ele fala é sobre o processo de desenvolvimento, pessoal. Então, ele fala de uma coisa aqui que talvez vocês tenham se perguntado, tá? Quando a gente está trabalhando com desenvolvimento de software, a gente tem um conjunto de etapas, como a gente viu, o levantamento de requisitos, a gente tem a análise, projeto, a implementação, né? Aquela etapa em que a gente coloca o nosso software no ambiente de produção, que é a entrega, ok? Mas existe uma coisa um pouco mais ampla que abrange todo o processo de desenvolvimento, que é o quê? O gerenciamento do projeto de desenvolvimento, tá? Então, pessoal, vejam só, o que acontece? Esse gerenciamento do processo, ele diz respeito a toda a parte de planejamento e programação do projeto. Porque olha só, quando a gente está desenvolvendo um software, geralmente a gente trabalha com um projeto. Um projeto é uma coisa que tem início, meio e fim, ok? Então, esse fim seria a entrega do software. Não significa que na entrega acabou, você entregou o software, seu trabalho está feito. Pelo contrário, o software ele vai existir e vai sofrer manutenções durante toda a vida dele. Então é o ciclo de vida do software, ok? Mas essa fase de construção do software, da primeira versão, vamos assim dizer, a gente chama de projeto. Então, aí, geralmente, a gente aplica um gerenciamento, ok? Talvez vocês, estudando o assunto, vocês tenham se pensado nessa coisa, mas e aí, como é que eu estou controlando custo? Como é que eu estou controlando tempo? Para aqueles de vocês que já conhecem um pouquinho do PMBOK, que trata de gerenciamento de projetos, né? Vocês vão encontrar esse assunto ali, na área de gestão de projeto, ok? Então, o desenvolvimento de um software, ele começa como um projeto. E o projeto, ele vai controlar o tempo em que vai levar o desenvolvimento, todas as etapas, o custo. Então, ele vai estar preocupado com o cronograma, com custo, com locação de pessoal, tá bom? Então, são coisas que estão fora do processo de desenvolvimento de software, mas é mais abrangente, ele abrange todo o processo, tá bom? E aqui a gente fala de gerência de projetos, tá vendo, pessoal? Então, olha só, a gerência de projetos, né, ela abrange todo o processo de desenvolvimento, ou seja, do começo ao fim. Então, a gente vai ter uma figura de um gerente de projetos, tá bom? Então, o gerente de projeto é aquele que vai controlar a execução do nosso desenvolvimento, tá bom? Então, olha só, quando a gente fala de gerência de projeto, a gente está falando de
Cronograma, olha só, cronograma que vai abranger o ciclo de desenvolvimento do software, tá joia? Nós vamos falar aqui de custos, né, de pessoal que vai ser alocado, tá bom? Então, quando a gente fala do gerenciamento do processo de desenvolvimento, a gente está falando de uma coisa mais ampla, que um projeto que vai controlar essas atividades que estão sendo desenvolvidas aqui. Ok, e que atividades são essas? Bom, a gente sabe pela nossa disciplina que tudo começa lá com o levantamento de requisitos. O que é o levantamento de requisitos, pessoal? Olha só, essa frase resume muito bem. É a compreensão do problema que precisa ser resolvido, né? Nosso cliente tem um problema, a gente precisa entender esse problema e precisa aplicar essa solução do problema, né, no desenvolvimento do software, ok? Então, do levantamento de requisitos é feito o levantamento dos requisitos que vão ser desenvolvidos. O que precisa ser feito? O que vai ser desenvolvido? O que vai ser implementado no meu software? Ok? Então, olha só, a equipe de desenvolvimento, ela vai levantar e vai analisar os requisitos, entendendo a necessidade dos clientes, tá bom? E com que objetivo? Solucionar os problemas que o cliente está descrevendo, tá bom? Então, ó, reparem, e aí eu trago um pouquinho lá daquilo que vocês fizeram na atividade avaliativa 3, né, lá dos métodos ágeis. É muito importante você estar em contato com o cliente. Por quê? Porque vocês são os desenvolvedores que participam da equipe de desenvolvimento, vocês e o cliente precisam ter um mesmo entendimento sobre o assunto, ok? Então vamos lá. Quando a gente fala de requisitos, olha só, existem alguns requisitos que são, ele fala aqui, né? Tem várias classificações de requisitos, né? Então, você pode priorizar esses requisitos. Quais requisitos são importantes? Quais são essenciais? Quais são desejáveis? Pessoal, importante é aquele que, olha, tem que ter no sistema, porque, né, para o sistema funcionar, isso é importante. O que é essencial? É aquele que, sem ele, o sistema não funciona de jeito nenhum. Então, esse é essencial, tem que ser desenvolvido. Reparou? E o desejável? O desejável é aquele plus, né? É aquela coisa que, se não tiver, não vai fazer falta. Mas agora, se tiver, legal, vai acrescentar. Tá bom? Ou seja, isso é desejável. Mas a classificação mais importante de requisitos é essa aqui, tá? Requisitos funcionais, requisitos não funcionais e restrições. Qual que é a diferença entre eles, pessoal? Vocês podem pensar em requisitos funcionais como as funcionalidades do sistema, tá joia? Então, os requisitos funcionais, eles detalham as funções do sistema, as entradas, saídas, etc. Vou dar um exemplo mais simples. Quando você olha para um sistema e você vê lá um menuzinho, ok? Cada item, quando você clica no itemzinho daquele do menu, ele acessa uma tela, então você associa aquilo ali com uma funcionalidade do sistema. Aquela implementação, uma tela de pesquisa, ok? Uma rotina de pesquisa, de cadastro, de qualquer cálculo que está sendo realizado no sistema, com ação do usuário ou não, é um requisito funcional, tá bom? Executa uma função. E os requisitos não funcionais? Olha só, pessoal, são aqueles associados a características de qualidade, de desempenho do seu software. Por exemplo, o requisito não funcional, ele diz respeito a segurança, usabilidade. Que foi um requisito não funcional? Quando fala assim, olha, o sistema precisa responder o usuário, depois que ele clica em um item, qualquer item ali do sistema, em no máximo 5 segundos. Isso é um requisito não funcional. Repara, o
requisito não funcional, ele abrange o sistema como um todo. Ele não diz respeito a uma parte pequenininha do sistema. Quando você diz, o sistema tem que ser desenvolvido na linguagem Java, isso é um requisito não funcional. O sistema vai utilizar um banco de dados Oracle, MySQL, é um requisito não funcional, ok? E a restrição, na verdade, ela é o quê? É como se fosse uma regra, a gente chama isso aqui de regras de negócio, tá? Então, são coisas assim que existem independentemente do sistema. Geralmente você traz isso de uma lei, ok? De uma regra, uma política da empresa, tá bom? Muito bem, então olha só, o levantamento de requisitos, pessoal, ele é talvez a parte mais importante do nosso desenvolvimento de software. Por quê? Porque olha só, todas as outras fases que vêm depois dependem do que você fez no levantamento de requisitos. O levantamento de requisitos, ele deve espelhar a necessidade do usuário. E se você levantou essa necessidade de forma errada, isso aí só vai se acumular, porque a fase seguinte é a fase de análise, depois vem a fase de projeto, implementação, e tudo isso é feito em cima da compreensão que você fez aqui na fase de levantamento de requisitos. Ou seja, se aqui no levantamento de requisitos você entendeu errado, lá para frente, quando o sistema estiver pronto, vai estar errado, ok? Então, esse é um ponto extremamente importante, tá? Que vocês têm que se atentar, tá? O requisito, ele serve de insumo para as próximas fases do ciclo de desenvolvimento do software, ok? Vamos para a fase de análise, pessoal. A fase de análise é a fase seguinte, e a gente pode até pensar no cascata, né? A gente começa aqui com requisitos e desce a cascata para análise, ok? A análise é o passo seguinte, é onde a gente começa a olhar para os requisitos, começa a trabalhar aqueles requisitos e a gente tenta enxergar esses requisitos de uma outra forma. Uma representação gráfica, por exemplo, né? A gente começa a construir diagramas aqui, mas diagramas assim de bem alto nível. A ideia é você entender o que o usuário quer, mas de uma certa forma construindo alguns diagramas que representam aquela ideia, sem muitos detalhes, tá bom? Detalhe é para a fase seguinte, projeto. E aqui vocês veem que na fase de análise ele já começa a falar de projeto orientado a objetos, classes, instâncias, ok? Isso aqui são coisas que aparecem na UML, tá? O UML é o quê? É a linguagem para modelagem visual, né? A gente utiliza para fazer diagrama de classe, etc. Vocês vão ter oportunidade de conhecer a UML mais a fundo em outras disciplinas, tá? Vamos lá, vamos seguir. Então, olha só, aqui ele está falando que, por exemplo, você pode pegar o seu domínio, né, do seu sistema, o domínio do seu sistema, aquilo que você está trabalhando, e você transformar aquilo numa representação mais conceitual, que é o quê? Um diagrama de classes. Você constrói diagramas de caso de uso aqui. Bom, nesse ponto eu queria fazer uma pausa aqui, tá, pessoal? O conteúdo, eu coloquei 3 vídeos aí para vocês nessa unidade 4, né? E acabou que ficou muito conteúdo para essa unidade 4, mas realmente eu senti falta de ter alguma coisa falando um pouco mais de UML. Então eu vou colocar, pessoal, mais uns 2 videozinhos lá para vocês assistirem, tá bom? Para vocês verem na prática o que é o UML, tá? Tem um videozinho, uma aula que eu trabalho um problema lá, construo um diagrama de casos de uso, né, em cima de um problema, uma abordagem mais prática. E vou colocar outro vídeo que fala um pouquinho sobre o diagrama de classes, ok? Para ficar um pouco mais claro essas ideias que estão sendo faladas aqui, tá?
sobre que ele começa a falar de classes, como é que você constrói o diagrama de classes e tudo. Só lendo o texto, eu acho que fica bem difícil de entender. Os textos que eu coloquei lá no Pressman, quando ele fala da parte de levantamento de requisitos, ele começa a falar de diagrama de classes, começa a falar um pouquinho de modelagem, vocês vão ver lá. Vamos lá, tem um colega aqui que levantou a mão, Diego. Diego, você quer fazer alguma pergunta? Oi? Oi, professor, desculpa. Eu apertei aqui sem querer, perdão. Assim, não, tudo bem, ok. Mas se tiver alguma dúvida, pode perguntar à vontade, tá bom? Obrigado. Então vamos seguir, pessoal. Então, olha só, a análise, reparem que ele começa a falar de diagrama de classes, ó, ele está falando da UML, tá vendo? Então, eu vou realmente colocar esses dois videozinhos a mais para vocês assistirem, para vocês terem uma ideia do que é a UML, tá? Já o que a gente pode fazer com a UML, tá? A fase seguinte é a fase de projeto. Então, lá na fase de análise, a gente começou a construir os nossos diagramas, mas sem muitos detalhes, tá bom? Aqui na fase de projeto, a gente já começa a pegar esses nossos diagramas, diagrama de classe, e começa a refinar eles, para eles ficarem com muito mais detalhes, tá? Por quê? Porque aqui você já está preparando esses diagramas para eles servirem de insumo para a fase seguinte, que é a fase de implementação. Ou seja... Professor? Oi, pois não. Rafael? Professor, Rafael, tudo bem, professor? Sim, Rafael. Voltando um pouquinho, professor, eu não peguei bem essa parte quando ele fala de projeto orientado a objetos. Eu não sei se isso vai ser o assunto da próxima aula que o senhor falou que ia postar. Não, mas eu fiquei meio perdido. Rafael, é por isso que eu vou postar esses dois vídeos para vocês. É porque, na verdade, ele não está falando de projeto orientado a objetos. Ele fala que... Deixa eu contextualizar. Ele fala para você utilizar uma abordagem orientada a objetos para o seu desenvolvimento. Porque hoje, os sistemas que você vai desenvolver, provavelmente você vai trabalhar numa linguagem como Java, como C Sharp, e você vai estar utilizando a abordagem orientada a objetos. E, vamos lá, isso é implementação. Código escrito em Java, implementação, tá joia? Mas você pode, quando você trabalha com a UML, que é uma linguagem de modelagem, que você usa para construir diagramas, então você já está trabalhando aí com orientação a objetos. Porque o UML, você está construindo diagrama de classes, você está construindo aí diagrama de casos de uso, tudo isso está, de certa forma, relacionado com conceitos de orientação a objeto. Tá bom? Mas eu vou colocar lá para vocês, para ficar um pouco mais claro esse conceito. Tá bom? Ok, professor, ok, obrigado. Certo, vamos lá então, pessoal. Então, olha só, a ideia aqui, então, é que na fase de projeto, tá? Você já tem, aliás, na fase de análise, que é a fase anterior, você já construiu alguns diagramas para representar o seu sistema. E na fase de projeto, você já está refinando um pouco mais esses diagramas, né? A ideia é que esses seus diagramas, eles agora têm bastante detalhes, porque você está preparando para a fase de implementação. E lá na implementação, você tem que ter muito detalhe, tá bom? Então, olha só, novamente ele fala de UML aqui, tá bom? Ele fala de alguns outros diagramas da UML. Repara, ó, ele falando da UML novamente, diagramas da UML. Então, realmente, eu preciso colocar uma videoaula para vocês que fala sobre a UML, tá? Eu já deixei separadinho aqui, se eu não me engano, tá? Esses são os slides, aula 8. Eu vou mostrar para vocês aí como construir diagramas de casos de uso, tá bom? O que são esses diagramas de casos de uso? Quais são os elementos dele, tá bom? Isso aqui eu vou ter um vídeo explicando direitinho, tá? Como montar o diagrama, tem um estudo de caso, tá? Como que você identifica os atores, ó, os requisitos funcionais, como é que você constrói esse diagrama, tá? Eu vou mostrar isso tudo aqui para vocês, tá? E aí eu vou colocar uma outra aula também, tá? Que é essa aqui, que fala sobre orientação a objetos,
Então, a gente fala aqui, ó, sobre alguns diagramas da UML, ó, sobre classe, o que é uma classe, o que são os atributos, tá? Como é que você constrói um diagrama de classes, né? Aí vem o estudo de caso, onde você vai olhar para os requisitos funcionais, construir novamente um diagrama de casos de uso, e aí você vai identificar classes do sistema para construir um diagrama de classes, tá bom? Isso aqui, pessoal, é para dar uma visão adicional para vocês, tá? Sobre o que é a UML, tá? Bom, a UML em si seria um curso à parte, tá? Porque é um assunto bem abrangente, mas eu acho que vocês precisam ter essa visão para entender melhor esse assunto aqui, bom? Então tá, pessoal, vamos seguir. Ele continua falando aqui, tá? Então aqui ele já entra aqui e fala de alguns outros diagramas da UML, né? Como diagrama de componente, diagrama de implantação, né? E, enfim, ele fala aqui da implementação, ele fala do que? Da implantação, que é uma fase seguinte aqui, tá? A implantação é quando você pega o software, você coloca lá para o seu usuário, lá no ambiente de produção, tá bom? Mas o negócio não termina ali. Depois que você colocou o seu software ali, disponibilizou para o seu usuário, você tem que prever o treinamento deles. Para quê? Para que eles saibam como usar o software, né? Não necessariamente você coloca o software e fala para o usuário, pode usar, né? Sai usando. Não é assim. Eles vão ter dúvidas, eles vão precisar saber como que eles vão fazer, né? É claro, se você desenvolveu o software junto ali com o seu usuário, né? E você foi desenhando as telas, mostrando para ele ali assim, o seu usuário vai conseguir usar com mais facilidade, né? Mas sempre o usuário vai ter aquela dúvidazinha, tá? Então é bom você ter um treinamento, tá? Então é isso, pessoal. Então repare que esse capítulo, ele é bem abrangente, ele fala de praticamente todas as etapas aqui do nosso desenvolvimento de software. Aqui no finalzinho, ele faz uma introdução sobre teste, dizendo que o teste, pessoal, o teste ele pode ser realizado em todas as etapas do seu desenvolvimento de software, lá desde requisitos até a sua entrega, tá bom? Então tem diversos tipos de teste aqui e a gente vai ter oportunidade, né, de trabalhar melhor isso aqui numa disciplina chamada teste de software, ok? Bom, eu coloquei também aqui, agora deixa eu mostrar para vocês, eu coloquei então Mediateca. Eu coloquei 3 videoaulas, tá joia? Uma delas fala de requisitos, outra fala sobre a fase de projeto e outra fala sobre a parte de teste. Eu vou colocar mais 2 aqui, 2 vídeos, tá? Que são esses exemplos da UML, para ficar mais claro para vocês, tá bom? Eu coloquei aqui na leitura complementar, vocês vão encontrar aqui, né? Eu coloquei 2 capítulos aqui que eu achei muito importantes, tá? Eu até pensei em colocar outros capítulos, pedir para vocês lerem o capítulo que fala de análise, de projeto, mas eu acho que o nosso tempo de uma semana é muito curto para que eu peça todas as leituras para vocês, tá? Então, assim, aí realmente eu não coloquei. Talvez eu coloque aqui e falo, pessoal, se der tempo, leiam, tá bom? Leiam ou guardem aí para fazer uma leitura depois da disciplina, tá bom? Mas o livro do Pressman, tem capítulos específicos que começam falando de requisitos, mas esses 2 aqui eu achei importante, tá? E pessoal, esse de teste de software, vocês não precisam ler o capítulo inteiro não, tá? Porque ele é bem detalhado, você pode começar ele, tá? E leia só o comecinho dele, tá? Não precisa ler tudo, não. Eu não quero que vocês sejam especialistas em teste de software, tá? Agora, se você começar a ler e achar interessante, lê até o fim, tá bom? Mas essa ideia, tá? Eu gostaria que vocês começassem a lessem essa introdução, para você saber aqui o que é o teste de software, ok? Vai lendo aqui para saber sobre essa verificação e validação,
Ó, pelo menos a seção 22.1 inteira, tá bom? A estratégia, ok? Ó, ver que o teste é aplicado em todas as etapas do desenvolvimento de software, tá bom? Ó, ele abrange aqui, certo? Aí, quando vocês chegarem aqui, ó, critérios para conclusão do teste, quando vocês chegarem aqui, pessoal, aí vocês podem parar, tá bom? Não precisa ler isso aqui. A gente vai ter oportunidade de ler esse assunto e esse capítulo em específico lá na disciplina de teste de software, tá bom? Então, desse capítulo. Agora, esse de requisitos, eu acho importante que vocês leiam ele inteiro, esse capítulo, tá? Porque requisitos, pessoal, é igual eu falei, é a base da coisa. Então, é muito importante que vocês saibam o que o pessoal de requisitos faz, tá? O que é essa atividade de levantamento de requisitos. Então, estamos falando aqui de um capítulo muito importante, tá bom? Tá demorando um pouquinho aqui para abrir, né? Mas é isso. Aqui a gente tem uma prática, né? Vocês devem ter visto. É um questionário, atenção, que é um questionário com 10 questões e que abrange o conteúdo de toda a disciplina, das 4 unidades. Vocês têm 3 chances de fazer. Pessoal, pelo amor de Deus, não é sobre o conteúdo da unidade 4. É conteúdo de toda a disciplina. É como se fosse uma preparação para a prova. Então, leiam todo o conteúdo da disciplina, façam uma revisão. Depois que vocês fizerem isso, eu recomendo vocês, deixa lá para segunda-feira, que é quando fecha isso aqui, façam o questionário. Não tenta fazer hoje não, besteira. Você tem todo esse tempo para fazer, tá bom? Então, na medida que você for estudando já para a prova final, você vai estudando também e depois você faz questionário. Faz quando estiver fechando, tá bom? Bom, é isso então, pessoal. Então eu vou adicionar mais 2 aulazinhas ali para vocês, tá? E agora então eu vou abrir a parte de perguntas e dúvidas, ok? Vamos lá. Maurício, você gostaria de falar? Opa, boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, turma. Boa noite. Sobre as questões, né? Eu realmente comecei a fazer, estudei e tal, fiz. Não fui mal não, sabe? Mas assim, eu vi que tem outras tentativas, né? Tem a segunda. E assim Sim. tem, se eu fizesse 3 tentativas, é a maior nota que conta? Ou é um Isso, somatório? Gustavo, é a maior nota que conta, tá bom? Eu É maior. recomendo a vocês, não use a estratégia do jogador. O que é a estratégia do jogador? Ele jogou, aí, legal, vou jogar de novo, né? Não use essa estratégia. Faz o questionário, olha as questões com cuidado, anota aquilo que você tiver dúvida, ok? E aí, estuda mais um pouquinho, aí depois você faz a segunda tentativa. Não faz uma tentativa, a estratégia do jogador é essa. Faz uma tentativa, opa, quantos pontos eu fiz? Então vamos lá, vou jogar de novo para ver se eu faço mais pontos. Não, não faça isso, tá bom? Olha, a ideia da primeira tentativa é você identificar aonde que você precisa se dedicar mais. O que você precisa estudar. Aí você pega, estuda, se prepara para aquilo ali, vai lá e faz de novo. Te garanto que quando você for fazer a segunda vez, você vai ter uma outra visão sobre as questões, tá? E aí, dica, faça o mesmo para a terceira tentativa, né? Usem o que vocês têm disponível. Se vocês podem ter 3 tentativas, usem as 3. A menos que na segunda ou na primeira você já acerte tudo. Aí, ok, sem problema. Nem precisa fazer outras tentativas, né? Sim, sim. Não tem nem porquê. Tá bom? Não, tá ok. Foi isso que eu fiz mesmo. Eu tô repassando o estudo para fazer a segunda tentativa, mas eu queria parar só na segunda mesmo, sabe? Certo. Foi até bem na primeira, mas eu queria gabaritar. Não, perfeito. Perfeito. Vamos lá então. É só você ver o que você errou, pega o livro, dá uma estudadinha, fala, opa, agora eu já sei que eu errei. E vai lá, tá bom? Ok, tá bom, obrigado. Outra coisa que é interessante, vocês vão ver que geralmente eu gosto de questões assim, marque a alternativa incorreta. Por quê? Porque, na verdade, eu gosto dos questionários de estar ensinando vocês também. Porque quando você descobre que aquela é incorreta,
e você bate o olho nas corretas, você vai gravar o que é correto. E você vai estar aprendendo com aquilo ali também. Tá? Então, isso é uma estratégia minha para os questionários também. Tá? Eu coloco coisas assim que são importantes, relevantes para a disciplina. Às vezes é incorreta, eu coloco uma coisa assim que você bate o olho e fala assim, isso aqui é absurdo. E você já identifica. Mas o objetivo é você identificar a incorreta para que você olhe para as corretas e fale assim, ah, legal, então isso é correto, isso eu sei. Tá bom? É uma forma também de estudar. Vamos lá? Tem Diego, Rafael, querem perguntar? Não sei quem levantou a mão primeiro. Pois não, Diego. Professor, o seguinte, assim, não é bem uma pergunta para essa aula aqui agora, mas eu só queria que, por exemplo, na atividade número 3, não sei se a gente pode conversar isso ou você quer que eu espere para o final? Olha, eu acho que se for dúvidas, talvez você possa até mandar por mensagem ali, e-mail. Eu mandei, professor. Eu mandei. Uhum. Então, só para o senhor dar uma olhadinha lá. Tá, não, tudo bem, Diego. É porque a gente tem que levar em consideração que a gente tem aqui, quantos colegas aqui? Eu não sei, deve ter uns 50 colegas aqui na sala, entendeu? Então, se a gente for falar de um assunto assim específico, são 50 pessoas que estão aqui, né? Entendeu? Então, é importante a gente mais olhar a turma. Se a gente puder resolver isso depois, se puder mandar uma mensagem, tá bom? Tá tranquilo, eu já mandei já. Perfeito, então. Perfeito. Beleza. Sobre a atividade avaliativa 3, pessoal, eu ainda preciso analisar, tá? A nossa turma tem 600 alunos, tá? Então, assim, eu comecei a olhar algumas postagens no final de semana. Então, no final de semana, antes de fechar, eu já tinha avaliado 300 respostas de vocês. Algumas dessas eu pedi, pessoal, olha, complementa a sua resposta, faz isso e aquilo e tal. Então, assim, corrigi, avaliei tudo, mas eu ainda tenho 300 respostas para analisar, pessoal. Então, eu vou falar para vocês que não é uma coisa que a gente faz assim rápido, não. E pelo contrário, é uma coisa que eu tenho que fazer assim com bastante cuidado, né? Eu tenho que olhar a resposta de vocês ali com bastante cuidado para poder avaliar, tá bom? Mas isso eu vou fazer ao longo dessa semana. Quem mais quer perguntar aí? Boa noite. Boa noite, Meu Rafael. nome é Gustavo. Ah, Gustavo. Ok, Gustavo. São duas perguntas que eu já coloquei, inclusive, no chat. Sim. Mas eu faço agora, que fica mais fácil. A primeira delas é em relação às linguagens de programação mais comuns orientadas a objeto, que as pessoas têm utilizado mais. E a segunda é se o gerente de projetos necessariamente tem que saber a linguagem de programação que será utilizada nos produtos daquele projeto. Olha, Gustavo, está aí uma pergunta bem interessante, tá? Vamos lá. Hoje, linguagens de programação bastante utilizadas, tá? A gente tem Java, principalmente no back-end, tá? Temos C#, que está sendo bastante utilizado no back-end, e JavaScript. JavaScript também é orientado a objetos. Você pode trabalhar com JavaScript sem ser orientado a objetos, mas orientado a objetos, tá? Python também, professor. Python também. Então, a tendência de hoje é as linguagens serem orientadas a objeto. Você tem a linguagem C, que ela é estruturada, mas C, se você for ver, ela surgiu, nossa, lá pela década de 70, 60, é bem antiga, não existe, ainda estava aparecendo a orientação a objeto. Quando apareceu a orientação a objeto, eles evoluíram o C para o C++, tá bom? Então, você falou, te recomendaram Java ou C++. O Java e o C++, a sintaxe dele é bem parecida. Mas eu te falo uma coisa, o C ele é um pouco mais complicado, tá? O C++, tá? Outra coisa, em termos de mercado, tá? Hoje é muito difícil você encontrar algum projeto para trabalhar com C++. Em Java, nossa, tem aos montes. Se me permite, se você quer escolher uma linguagem para você estudar, pensando no mercado de trabalho, Java, ok? Ou JavaScript. Hoje está muito forte JavaScript e a tendência é ficar mais forte ainda, tá? Muito então, obrigado. Assim, nós temos o Node.js que está tomando um certo espaço que antes era ocupado pelo Java.
O Java está forte ainda por causa do Spring Boot. Se não fosse isso, o JavaScript tinha passado feito o trator por cima ali, tá? Qual que foi essa outra que você falou? Eu não entendi. JavaScript. Não, uma outra que você falou que está falando. O Node.js. Node.js é o JavaScript que você utiliza para o back-end, tá? Para fazer uns serviços REST e tudo, está sendo muito utilizado, tá? Você perguntou sobre a questão do gerente de projetos saber a linguagem de programação. Olha, eu costumo usar a seguinte analogia, né? Eu acho que quem está controlando um trabalho tem que saber muito bem o que as pessoas abaixo dele estão fazendo. Caso contrário, ele pode ser enganado, não é? Em 2 semanas ele vai falar, é razoável, mas o desenvolvedor faz em 2 dias. E aí ele passa os outros 12 dias ali, né? Outra coisa. Então, o comum é que a pessoa saiba. É comum que a pessoa saiba. Por outro lado, olha lá, ao contrário. O desenvolvedor fala assim, eu preciso de 1 semana. Aí ele fala, 1 semana não, você tem que entregar em 2 dias. Quem quer ter um gerente desse? Ninguém, verdade. Né? Ninguém. 1 hora dessa você vai falar algumas caveirinhas, alguns símbolozinhos ali para o seu gerente e vai pedir as contas. Você vai falar para ele, você não sabe nem o que eu faço. Não sabe nem errar, né? Aqui, entendeu? Você vai pedir as contas 1 hora. Então, um bom gerente é aquele que acompanha a equipe, é amigo da equipe, entende a equipe. Ou seja, eu conheço bons gerentes que não trabalham com programação, mas eles sabem ouvir a equipe. Entendeu? Então, assim, um bom gerente, ele tem que estar engajado com a equipe. Ele tem que ter confiança da equipe, tem que ser um líder. Tem que ser um líder. Aquele chefe da chibata, aquele ali, o destino dele é terminar sozinho na equipe. Tá? Então, é mais ou menos isso. Muito obrigado. Tá bom? Mas, assim, o que eu vejo muito acontecer é bons desenvolvedores acabarem se tornando gerentes de projeto. Tá? Nem sempre bons desenvolvedores se tornam bons gerentes de projeto. Tá? Isso é uma realidade. Mas, enfim, é o que acontece. Tá? E muitas vezes o gerente de projeto ele fica mais responsável por controlar custos, cronograma e tudo, e ele deixa alguém responsável pela equipe técnica. Esse alguém seria o arquiteto de software, que aqui ele está um pouco acima dos desenvolvedores. Tá? Vamos lá, quem mais? Tá ótimo. Professor? Mas não, vamos lá, quem falou primeiro aí? Pode ir, Flávia, pode ir. Você pode me dizer qual é a diferença entre software orientado à aplicação e a objeto? Ou é a mesma coisa? Olha, não tem uma diferença assim significativa. Vamos lá. Software orientado a objetos é um software que foi desenvolvido segundo o paradigma da orientação a objetos. Geralmente foi utilizada uma linguagem orientada a objetos como Java, como até JavaScript, por exemplo. Tá bom? Software orientado à aplicação, desculpa, eu não entendi muito bem, eu não sei o que é esse conceito, tá? Eu desconheço esse conceito. Mas, assim, o software é uma aplicação, tá? Se ele é orientado a objetos, ou se ele foi desenvolvido usando uma abordagem estruturada, então são abordagens diferentes. Antes de existir a abordagem orientada a objetos, as linguagens eram estruturadas. Então, os diagramas, tudo seguia essa abordagem estruturada. Hoje, com a orientação a objetos, então os diagramas, a maneira como você trabalha aquilo ali, está seguindo a abordagem orientada a objetos. Tudo bem? Ok, vamos lá. Outra pergunta? Professor, tudo bem? Tudo jóia. Professor, voltando ao ponto lá da linguagem UML que o senhor falou, vai ter uns vídeos que o senhor vai postar complementando. Aí eu queria saber, assim, como eu sou de outra área, estou entrando agora nessa área de TI, o senhor poderia disponibilizar ou vai disponibilizar algum modelo dessas diagramações de software para eu ter noção, assim, como é feito isso, como funciona isso? Esse é o objetivo.
esse objetivo. Eu vou disponibilizar essas 2 aulinhas, que lá tem um caso prático ali, um exemplo prático. Tem um requisito, uma descrição lá do problema, e eu vou transformar aquela descrição textual em diagramas, tá? Para você olhar, porque qual que é a ideia do diagrama? O diagrama, a ideia dele é comunicar visualmente. Então, você olha o diagrama e fala, olha que legal, todas as ideias do meu usuário estão representadas nessa figura, nesse diagrama, tá? E esse diagrama, depois, ele vai servir como insumo para você escrever o código, para você programar o seu sistema, tá? Então, é a mesma ideia de, o requisito seria o que a pessoa falou para você sobre a casa que ela queria construir. O diagrama é aquela figurinha, aquela planta que você desenhou, o engenheiro foi lá e desenhou representando a casa. Essa planta, com base na planta, o engenheiro, pedreiro e tudo tal, vão erguer a casa física. Erguer a casa física é implementação. Você entendeu? Então, é mais ou menos em software a gente usa um pouquinho, por isso que chama engenharia de software. A gente usa a abordagem de engenharia. Na engenharia, a gente usa essa abordagem, né? A gente pega a descrição do que a pessoa quer, a gente constrói modelos, diagramas, as plantas de uma casa. E com base naquela planta, naqueles modelos, a gente constrói uma coisa concreta, uma casa, o software. Bom? Entendi. Analogia. Então seria a analogia, seria a planta de uma obra, Exato. seria o diagrama do software. Okay. Exato. Mas eu vou colocar lá, tá? Embora eu acho que já seja muito conteúdo para vocês, mas essas aulas são extremamente importantes e também não são muito longas, não. Acho que vale a pena, tá? Ok. Mas perguntas? Professor, Pois não? Professor, e até na antiga plataforma da Católica, tinha uns mini cursos da questão de programação orientada a objeto. Tinha até aula com o senhor lá. Ah, é? Os mini cursos da antiga plataforma da Católica. Entendi. Bom, explicava a definição de programação orientada a objeto e programação estruturada. Entendi. Quem tiver acesso, seria até uma boa. Eu costumo dizer também o seguinte, pessoal, eu tenho um canalzinho lá no YouTube, tá? Eu até na minha prestação lá, na página da disciplina, eu falei, ó, tem um canalzinho lá, quem quiser se inscreve lá. Por quê? Porque eu costumo colocar todas as aulas, as gravações que eu faço na Católica, eu disponibilizo lá. Então, mesmo que você tenha passado comigo na disciplina de engenharia de software, aí você pode, por exemplo, assistir a aula que eu trabalhei com outra turma mais para frente, né? Você fala, que legal, deixa eu olhar a aula que o professor deu aqui e relembrar aqueles conceitos, né? Aquela que eu fiz com ele, eu lembro, né? Agora deixa eu ver o que ele falou para os outros alunos. A gente muda um pouquinho a abordagem, né? E tudo. Inclusive, essa disciplina de engenharia de software, esses vídeos que eu estou disponibilizando para vocês, eles já estão gravados há um certo tempo, né? Então, o que eu precisei fazer? Eu precisei adequar esses vídeos a esse novo conteúdo, né? Eles mudaram o conteúdo da disciplina, então eu meio que encaixei os vídeos aí nesse conteúdo, tá? Mas tem alguns outros vídeos que ficaram de fora, que eu vou colocar agora, tá? Então eu vou colocando à medida que eu vejo assim que é necessário, tá bom? Vamos lá, pessoal, alguém mais tem alguma pergunta? Professor, vocês mencionaram aí sobre linguagem Python. A gente está vendo aí muito utilizada aí nos órgãos públicos, inclusive também novas opções aí que nem low code, no code. Ah, sim, low code. O low code, o Éder, né? Éder, o low code tem uma história interessante, tá? Pelo menos assim, as histórias que eu conheço de lugares que implantaram low code, eles estão geralmente pegando um pessoal que é bem das antigas, que falou assim, eu não sei programar em Java, eu não consigo aprender, eu trabalhava com Visual Basic, eu trabalhava com isso e aqui, eu não consigo aprender Java. Aí o que eles fizeram? Eles trouxeram o low code para a pessoa e falou assim, olha, o low code você trabalha assim,
você arrasta bloquinhos aqui, e esses bloquinhos vão, digamos assim, gerar código, né? Isso, se você sabe programar qualquer linguagem, você consegue fazer. Então, eles trouxeram o low-code para colocar aquele pessoal que diz que não consegue aprender uma outra linguagem nova, tá? Mas está forte aí, realmente está bem forte o low-code. Agora, pessoal que sabe Java não quer saber de low-code. Eles não botam esse pessoal para mexer. Por quê? Porque o low-code restringe essas pessoas, tá? E as pessoas têm um potencial muito maior do que a ferramenta de low-code. Tá? Python está aparecendo bastante, mas Python tem nichos, tá? Então o pessoal hoje está falando bastante de machine learning, o pessoal está falando bastante de análise de dados, né? Tudo são usos interessantes do Python, tá? Mas eu vejo, sendo bem sincero, bem honesto com você, eu vejo mais gente estudando do que trabalhando com Python, tá? Então, assim, eu conheço vários lugares também que tem vários especialistas em Python, que lá no LinkedIn as pessoas colocam lá especialista em Python, especialista em análise de dados, e que não trabalham com isso. O especialista, ele só estuda, né? Nunca apresentou nenhum projeto nisso, mas se diz especialista, tá? Então, atenção, tá? Olhem o que o mercado está pedindo. O que o mercado está pedindo? O que realmente o mercado precisa? Esses especialistas vão te dizer que você tem que investir em Python porque tem mercado, isso e aquilo. Faça análise por você. Veja, entre num grupo aí de empregos, ofertas de empregos, e veja por você. O que estão pedindo? É desenvolvedor Java? É desenvolvedor back-end? É JavaScript? Ou será que é alguém específico em Data Science com Python? Tá? Vou deixar para vocês fazer essa análise. Tá? Quem mais, pessoal? Esse tema, professor, em relação ao Python e a pessoa se dizer analista de dados, ser um profissional da área, é engraçado porque eu sou estatístico há 20 anos, Pois é. eu programo em SAS e eu programo em R. Excelente, excelente. E o Python está surgindo aí, como você falou, a parte de machine learning é diferenciada no Python. Mas quando você vai ver, conversar com uma pessoa que se diz especialista, ela não sabe o beabá. Não sabe esses conceitos. Nem fazer uma análise descritiva, geralmente. Olha, Python e R são para pessoas que têm a sua formação, porque você vai conseguir aplicar tudo que você aprendeu de estatística ali de uma forma fácil. Isso aí. E você entende. Você entende o que é uma gaussiana, você entende o que é um desvio padrão, etc. e tal. Você não está simplesmente chamando uma função para ver o resultado, não. Você entende, você sabe construir aquilo, você sabe avaliar o resultado. E isso já me deu até problema, porque a pessoa fala que vende curso em relação a isso, e você vai perguntar as coisas básicas, ela não sabe. Eu só estou falando isso porque tem muita gente aqui no grupo e para terem esse cuidado, entendeu? Não, com certeza. Mas a gente tem que lembrar que a gente está na era do coaching, né? Tem muita gente aí que... Nada contra você ser coach ou ser tal, mas o que eu vejo é que tem muita gente aí que não tem formação na área e que se diz coaching em determinados assuntos, especialista em determinados assuntos. Exatamente. Ok. Tudo bem. Mas é só um parêntese, tá? Desculpa aí. Tudo bem. Não, sem problema. A discussão é válida. Valeu. Bom? Foi bem colocado, Gustavo. Valeu mesmo. Obrigado, pessoal. Tá bom? Então, mas, gente, tem mercado para tudo, tá? Então, Gustavo, se sua formação é estatística, eu te recomendo. Vai fundo no R, vai fundo no Python. Se torne um especialista. Não tem tanta oportunidade assim para Data Science, né, para analista de dados, mas você, como estatístico, com conhecimento disso aí, pode ter certeza, a vaga é sua. E um dos motivos para eu estar nesse curso é para entender esse outro lado, né? Que eu acho que falta na minha formação. Me manda uma mensagem depois que eu vou te passar um livro de recomendação, tá? Eu tenho um livro excelente que
Python para análise de dados. Daquela obrigado. Série que tem uns bichinhos assim, eu acho que até um furão na capa dele. Eu vou te passar também, é um excelente livro. Tá? Lá no trabalho a gente está montando uma biblioteca, obrigado por falar isso. Perfeito, aí você me manda, eu te mando essa referência. Eu até tenho ele aqui, eu já li esse livro, excelente. Muito obrigado. Bom. Tá? Gente, vamos lá, vocês têm mais perguntas? Professor, você havia comentado hoje um pouco mais cedo da ênfase que se dá hoje ao Spring, né, no desenvolvimento Java. E eu me lembro também, recordo que na semana passada você comentou sobre a importância de se obter certificações também na área. Sim. Aí eu queria a sua orientação. O que você acha que é mais interessante para quem está iniciando o conhecimento da linguagem, está iniciando o estudo? O que é mais importante? Se empenhar para obter logo uma certificação, aprender a desenvolver dentro do framework? O que deveria ser o caminho correto? É um caminho. E eu digo que um caminho, você não pode pular fases, tá? Você tem que buscar uma certificação quando você já está num certo nível, ali assim, que você fala assim, eu sou bom nisso que eu faço, mas eu quero estudar uma certificação para realmente atestar que eu sou bom nisso aqui, né? Então, por exemplo, eu não recomendo as pessoas irem, por exemplo, fazer uma certificação em Java se elas estão começando em Java, não. Primeiro a pessoa tem que trabalhar com Java, tem que estudar um pouco a linguagem, conhecer bem, para depois partir para a certificação, né? Na turma de orientação a objetos, quem tiver comigo em programação orientada a objetos, eu adoto como livro de referência para a disciplina um livro de certificação do Java, tá? E eu peço, pessoal, leituras, leiam lá. Por quê? Porque assim, eu explico o Java, o conceito, mas o livro de certificação ele é bem direto. Ele vai no ponto. Então, se você tem uma explicação sobre determinado assunto, já conhece, o livro de certificação te ajuda muito, porque ele é bem resumido, ele não fica te explicando aqueles conceitos que você já conhece, tá? Então, sim, a minha dica é essa, Pedro. Você primeiro estude alguma coisa, quando você sentir que você conhece bastante daquilo, aí fala assim, agora eu vou atrás de uma certificação, né? Posso te dar algumas dicas depois de livros para certificação Java, tá? Livros da Kate Sierra são excelentes, tá? Eu gostaria sim. Obrigado, professor. Tá? Me manda uma mensagem depois que eu te passo, tá? Eu te passo aí. Inclusive, eu tô voltei a estudar novamente, que agora eu estou querendo tirar novamente agora a certificação do Java 11, né? Já tem um bom tempo. Eu tirei do Java 8, deixei assim de lado e tudo, agora eu vou voltar para tirar novamente do Java 11, porque mudou muita coisa. Muita coisa. Aliás, até para o Java 16, a pessoa conhece o Java das antigas, vai falar assim, é outra linguagem. Né? Mas é isso aí. Gente, vocês têm mais perguntas? Bom, ok. Eu vou encerrar nossa aula por aqui então, mas se vocês tiverem alguma dúvida sobre o conteúdo, tá? Até coisa assim da área e tudo e tal, podem mandar uma mensagem, tá bom? Eu estou acompanhando as mensagens, né? Eu passei um tempo até sem responder as mensagens, porque eu confesso para vocês que eu não estava recebendo as notificações, né? Aí, depois, quando eu olhei lá, eu vi que tinha um monte de mensagem lá no fórum, lá do Fala com o Professor. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu não vi isso aqui, a ferramenta não me avisou. Eu ainda estou aprendendo um pouquinho, estou tomando uma surra do novo Ava, né? Mas aí, quando eu vi, eu comecei a responder vocês ali, tá? Então, e vocês também podem me mandar e-mail. O e-mail é mais fácil, tá? Porque, às vezes, o Ava, ele me avisa quando vocês postam alguma coisa no fórum, quando vocês respondem uma QME. Então, vocês imaginam, uma turma de 600 alunos, vai tirando ali aquelas mensagens. Então, às vezes, se você me manda uma pergunta ali que está no fórum, às vezes passa batido, porque eu não consigo ver se era uma pergunta que você estava fazendo ou se o Ava só estava me avisando que você postou uma resposta ali. Você respondeu uma QME, por exemplo. Tá bom? Mas é isso então, pessoal. Obrigado aí pela presença de vocês, pela participação. Essa então foi a nossa aula da unidade 4, tá? Semana que vem a gente já começa as nossas provas, tá? E a minha dica para vocês é que vocês estudem pelas questões da unidade 1, as questões, unidade 2, da unidade 4, ok?
mais ou menos sigam mais ou menos essas questões, tá bom? Estudem o conteúdo, façam a prova. Chega lá com a cabeça tranquila, tá bom? E vocês vão fazer uma boa prova, tá? No mais, pessoal, estou à disposição. Que precisar, podem procurar, tá bom? Boa noite. Tudo de bom, pessoal. Tudo de bom. Valeu, valeu, boa noite. Tchau, professor. Boa noite. Valeu, Ok, professor. professor. Obrigado, Obrigado. Boa obrigado. noite a todos. Boa noite.